Bom dia, alunos e alunas. Esta aula ela está prevista para ir ao ar na quarta-feira, porque esta semana vocês estarão fazendo a A4. E a A4 é uma prova que traz uma questão discursiva. Então, o objetivo desta aula especificamente é comentar como vocês devem fazer as questões discursivas. Somente as da nossa prova, não, a gente vai estar passando algumas dicas, algumas diretrizes que podem ser utilizadas para fazer qualquer exame, porque muitos dos vestibulares, aqueles que são específicos, não necessariamente o Enem, têm questões discursivas. E a forma de desenvolver essas questões, pelo menos na área de história, ela é muito semelhante em qualquer exame. Então vamos lá. Primeira coisa, né? Respondendo à questão discursiva. Primeiro aspecto é que você tem que ler atentamente o enunciado. Há alunos que, se tiver um texto motivador, pula aquele texto e vai direto para as questões. Muitas vezes, né, sem dar a devida atenção à leitura daquilo que se pede. Então, eu, né, nesses longos anos dando aula, blá blá blá, que já vão, sei lá, quase 30 anos, já peguei provas com respostas excelentes para perguntas que não foram feitas. Então, eu sabia que aquele aluno ou aluna tinha estudado, dominava o assunto, mas por talvez uma leitura rápida, uma leitura não tão atenta, tinha pensado que a pergunta era outra. Acertaria se a pergunta fosse outra. O texto estava muito bem escrito, mas não atendia aquilo que é o que a questão pede. Então, leia o anunciado com toda atenção, se necessário, mais de uma vez. Seja objetivo. Por que ser objetivo? Objetivo, né? Vá direto ao ponto. Pense o seguinte: você vai estar fazendo na A4, acho que são 4 ou 5 provas no mesmo dia. Todas elas têm questões discursivas. Você não pode esperar que o seu professor, a sua professora, desejem que você escreva um longo texto. É possível que a questão até diga lá quantas linhas máximas você deve usar, ou mínimas você deve usar. Então, identifique o que a pergunta quer de você, o que a questão quer de você, e vá direto ao ponto, sem ficar rodando, 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 ainda que seu texto fique muito bom. Ele está fugindo daquilo que é a proposta da questão, que é que mostrar que você sabe e que você consegue se expressar, construir 2 ou 3 parágrafos a respeito de um determinado tema, ok? Esteja atento ao número de linhas. Então, na nossa prova, nós colocamos que a resposta tem que ter um mínimo de 10 linhas. Professora, 10 linhas é muito. O professora, 10 linhas é muito pouco. Vamos supor que você escreveu 9 linhas. Nós vamos tirar ponto de você porque você escreveu 9 linhas? Não. Você escreveu 11 ou 12 linhas? Também não. Mas há aqueles que acham que podem responder em 4 linhas. Se a gente colocou lá 10 linhas, é porque imaginamos que você precisasse, para nos oferecer respostas completas, dessas linhas todas, pelo menos. A gente que tem letra maior precisa de mais espaço, além de gente que tem letra menor, mas de qualquer maneira, é mais ou menos isso. Professora, eu escrevi 15 linhas. Se forem 15 linhas pertinentes, ninguém vai despontuar você não no colégio. Mas esteja atento, né? Principalmente por conta do número de provas que você vai fazer, que você tem que dividir o seu tempo entre essas várias provas, tá? E não se exceda. E quando a gente fala em ser objetivo, estar atento ao enunciado e ao número de linhas, é para que a gente não caia na tentação de dar mais detalhes do que o necessário. Então, é uma prova de história. Em prova de história, provas sérias de história, a gente não pede para o aluno dizer data. A gente não pede para o aluno dizer nomes. Nós queremos saber
se você entendeu os processos, se você compreende o contexto, se você consegue articular as ideias. Então, vamos supor que a questão é sobre guerra de secessão. Você vai lá e quer botar a data da guerra, de quando ela começou até quando. A questão não lhe pedia isso, mas se você errar a data, você criou um problema que pode levar à perda de um score. Você vai responder uma questão e você não precisa do nome de ninguém. Mas aí você acha que sabe o nome. Se você souber o nome da personagem, excelente. Mas e se você não souber? A questão exigia que você colocasse lá? Então, por exemplo, se for uma questão sobre Napoleão, durante o consulado, está dado, cabe ao professor ir lá durante o consulado. 1799 até 1804, ok, sem problema. Mas se você erra a data, você criou uma situação que pode levar à sua despontuação. Se você saiu do que a questão lhe pede e foi falar de outros assuntos, a mesma coisa. Então é preciso ter cuidado, tá? Leia com atenção, busque a objetividade e respeite o número de linhas. As questões das nossas provas no segundo ano no CMB, elas normalmente seguem uma estrutura. Essa estrutura, ela foi herdada do professor, que era o coordenador do ano passado, que era o Capitão Menezes, que era excepcional para montar questões. Ele era excelente montando questões discursivas, montando prova. E a gente decidiu aproveitar esse mesmo tipo de estrutura. Então vamos lá. Toda questão do CMB, aqui é obrigatório, não importa se é segundo ano ou não. Tem um texto ou imagem contextualizadora. É aquele texto que vai te dar a introdução daquilo que a gente quer, que vai te fazer lembrar da sequência didática estudada, que vai te dar o estalo para que você possa seguir adiante. Ela não está ali à toa, ela não está ali para enfeitar, ela não está ali para fazer volume. Ela tem uma função. Teremos um enunciado geral, que vai situar, fazer a ponte entre o texto e a imagem e aquilo que a gente está querendo que você responda. E teremos os itens. E aqui, atenção. O primeiro item, o primeiro de todos, e aí é a estrutura que eu disse que nós herdamos lá do Capitão Menezes, resposta completa, seguindo as ordens nos itens a seguir em, no mínimo, aí 10 linhas, podia ser 15, podia ser 12, não importa. Isso vale um score. Isso quer dizer que você não pode responder simplesmente em tópicos. Você tem que construir um texto. Se nós temos, sei lá, letra A, que é esta, letra B, letra C, a letra B é um parágrafo, a letra C é outro parágrafo. Ai, professora, eu botei tudo no mesmo texto. Provavelmente você vai perder alguma coisa. Ah, professora, eu respondi direto. Eu não construí uma sentença com sujeito, verbo e complemento. Isso é a resposta completa. O nome de tal coisa é tal instituição. Você tem que construir uma resposta completa. E aí eu peguei como exemplo uma questão da Unicamp sobre o nosso assunto, fiz as adaptações para que ela entrasse no padrão da nossa prova, para que a gente pudesse ver agora e analisar, ok? Então vamos lá. O texto da questão. No fim do século XIX, Frederick Jackson Turner elaborou uma tese sobre a fronteira como definidora do caráter dos Estados Unidos até então. A força do indivíduo, a democracia, a informalidade e até o caráter rude estariam presentes no diálogo entre a civilização e a barbárie que a fronteira propiciava. As tradições europeias foram sendo abandonadas à medida que o desbravador se aprofundava no território em expansão nos Estados Unidos. O Frederick Jackson Turner ele foi um historiador fundamental nos Estados Unidos para definir, né, essa ideia de formação, de como o território foi formado, quais as características envolvidas na formação do que seria o espírito americano, e depois alguns historiadores vão contestá-lo e outros vão ampliar as discussões dele. Então ele é um divisor de águas aí na historiografia americana. Em relação à questão da fronteira nos Estados Unidos, responda.
A letra A é aquela que eu mostrei para vocês. Resposta completa, seguindo a ordem proposta dos itens a seguir em, no mínimo, 10 linhas. Escolhe. No primeiro parágrafo, a letra B, cite 2 grupos ou países de quem essas terras foram sendo retiradas no século XIX. 2 escolhas. C. No restante do texto, e aí pode ser um terceiro, um segundo parágrafo ou mais 2 parágrafos, explique o que foi o Destino Manifesto e qual o seu papel nessa expansão. Modelo de resposta. Então, o primeiro parágrafo, que seria a resposta do item B. Durante o seu processo de expansão, os Estados Unidos usaram de 3 estratégias principais: conflito militar, compra e negociação diplomática. Durante a chamada Marcha do Oeste, os Estados Unidos compraram a Louisiana da França e conseguiram territórios do México através da guerra e da compra. Bem, você deu a resposta, você deu até elementos a mais, estabelecendo houve conflito militar, compra e negociação diplomática. Está correto. 4 linhas e pouquinho. Segunda parte. O Destino Manifesto foi uma ideologia surgida na imprensa norte-americana no início do século XIX, que acabou sendo apropriada pelas autoridades políticas como argumento de defesa para a marcha para o Oeste. De acordo com ela, cabia à nova nação a missão de difundir os ideais de liberdade e democracia, devendo por isso expandir suas fronteiras para o Oeste sobre territórios privados de tais valores. Você poderia parar aí, mas continuamos e botamos mais uma frase. Baseada em preceitos religiosos que consideravam os norte-americanos escolhidos por Deus para servir de exemplo aos outros povos. Perfeito. A letra está grande, então se fosse uma letra menor, daria lá as 10 linhas, tá? Essa letra é bem grandona. Enfim, seu modelo de resposta em 2 parágrafos, seguindo aquilo que foi pedido. A partir daqui, eu não fiz a adaptação das questões para o nosso modelo. Eu usei questões que existem foram aplicadas em outros concursos para que a gente possa ter mais exemplos, tá? Então, uma questão já bem antiga, da PUC do Rio, de 1998. Na virada do século, o Caribe transformou-se numa espécie de grande lago americano, destinado a atender a sede de investimentos de uma sólida comunidade de negócios e as nascentes necessidades estratégicas e militares norte-americanos. Para além do Caribe e da América Central, as atenções se voltaram para o Pacífico. Essas áreas conformariam o laboratório para a retomada da doutrina do Destino Manifesto, que no passado havia já servido de justificativa para ações expansionistas similares em que o emprego da força era visto como inevitável. Então, é um texto falando já do final do século XIX, início do século XX, quando os Estados Unidos já tinham consolidado a sua unidade territorial. Mas a gente vai fazer a ponte com aquilo que a gente estudou. Porque quando você estiver, por exemplo, fazendo um concurso vestibular, você vai ter que se movimentar entre os diversos conteúdos e se movimentar no tempo, muitas vezes. A citação acima refere-se à expansão norte-americana no Caribe e no Pacífico em fins do século XIX e início do século XX, a partir do exposto. Letra A, que é a que nos interessa. Então, por exemplo, se isso aparecesse numa prova de vocês, seria a letra A, que seria o centro da questão. Explique como a doutrina do Destino Manifesto foi aplicada em benefício dos interesses expansionistas norte-americanos no Pacífico e no Caribe. Letra B. Cite 3 características da presença econômica, cultural e política norte-americana no Caribe e na América Central à época. Então, vamos para a letra A, que seria a resposta, por exemplo, numa prova nossa. Por meio da doutrina do Destino Manifesto, que se baseava no pressuposto de que os norte-americanos constituíam um povo escolhido, ao qual competia difundir os princípios democráticos e igualitários, buscou-se legitimar o expansionismo econômico norte-americano em direção às regiões citadas. Então, primeiro você tem a expansão interna, que é o que a gente falou e discutiu no século XIX, então anexando territórios por N estratégias, e depois você vai, aí sim, passar a uma ação externa. Então, diferentemente dos europeus, os Estados Unidos promoviam um império de portas abertas, em que a dominação comercial e financeira nem sempre se fazia acompanhar da dominação política direta,
Por fim, tal doutrina via-se permeada de concepções racistas que serviam para exaltar a superioridade da cultura branca, anglo-saxônica e protestante. WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Então, isso tem a ver com o nosso conteúdo. Então, se, por exemplo, houvesse uma questão sobre destino manifesto, se ela estiver na prova, sobre o que estava envolvido no destino manifesto, vocês estariam trabalhando em cima disso. Agora, a segunda parte da questão é um conteúdo que vocês só vão ver no final do segundo trimestre. Então, daqui a pouco vocês vão estar vendo que vai ser o quê? A ação dos Estados Unidos em relação à América Central. Sejam intervenções diretas, como aconteceu em Cuba, na Nicarágua, etc. Seja investimentos norte-americanos, seja o patrocínio de grupos locais que fossem pró-americanos, seja o uso da doutrina Monroe para impedir que potências europeias pudessem interferir dentro da América Central, em especial a América do Sul. A ingerência norte-americana ela existe, mas ela no início do século XIX não é tão forte como na América Central, ok? Outra questão, essa questão da Universidade Federal do Espírito Santo, eu não consegui achar a data dela. Então procurei e não achei. 1000 pormenores na vida cotidiana mostrariam facilmente como as vantagens políticas concedidas aos negros se revelaram vãs. Os direitos políticos foram contornados e o negro mantido em seu lugar inferior, tanto assim que ele não deixou o Sul. Então, Fernand Braudel, historiador francês muito importante no século XX. Esse quadro delineia-se nos Estados Unidos da América após a Guerra de Secessão, 1861, 1865. Então, veja bem, se a questão quer a data, ela te dá a data, ela não vai te pedir a data, ok? Que colocou em conflito os estados americanos do Sul e do Norte. Explique a questão da escravidão como uma das causas do conflito. Então, veja, antes de eu abrir aqui a resposta modelo, né, com as adaptações que eu fiz. Nós sabemos que a guerra, o motivo da guerra, o estopim da guerra foi garantir a unidade territorial. Garantir que os Estados Unidos não se partissem em dois países. Mas na base da discussão está a tensão a respeito da escravidão. A escravidão era fundamental no Sul e a escravidão estava se tornando um entrave à expansão econômica do Norte, já que o Sul preferia comerciar com a Europa do que adquirir os produtos do Norte, já que o Sul tinha uma proposta, principalmente cambial, alfandegária, diferente da que o Norte queria e que favoreceria o seu desenvolvimento econômico. Então vamos lá, qual é a resposta proposta? A Guerra de Secessão consistiu na luta entre 11 estados confederados do Sul latifundiário. Então, isso aí estava no modelo que estava sendo proposto de correção pela própria prova. Você não precisa saber quantos estados romperam, não. Você poderia pular. A luta entre os estados confederados do Sul latifundiário, aristocrata e defensor da escravidão, contra os estados do Norte industrializado, onde a escravidão tinha um peso econômico bem menor do que no Sul. O Norte todo era industrializado? Não. Se você generalizar, você vai perder ponto? Não. Mas tem que lembrar o seguinte, né? No Norte você tinha a maioria das indústrias, mas isso não quer dizer que o Norte inteiro fosse industrializado, até porque você tinha muitas regiões agrárias onde predominava exatamente aquela estrutura que a gente sabe, pequena propriedade, mão de obra familiar. Quando você tinha empregados, eles eram contratados nesse momento. Então, a base, né, da estrutura de trabalho no Norte, ela era assalariada, tá? Estas diferenças estão entre as principais causas da guerra e têm origem ainda no período colonial. Enquanto o desenvolvimento do Norte estava ligado à necessidade do crescimento do mercado interno e do estabelecimento de barreiras protecionistas, para que o Norte não fosse inundado por produtos mais baratos e até melhores vindos da Europa, principalmente da Inglaterra, e pudesse ter o desenvolvimento da sua indústria assegurado. Por isso protecionista. O crescimento sulista era baseado precisamente no oposto, ou seja, no livre cambismo. Então, você tem o mínimo de barreiras alfandegárias possíveis para que você pudesse baratear esse comércio com a Europa, dependente da agroexportação e com mão de obra escrava de origem africana como base da produção.
Você poderia responder de N outras maneiras, mas veja que a resposta ela tem aqui, né, no tamanho dessa letra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas. É o suficiente, tá? É o suficiente, não precisa mais do que isso, ok? Questão da Unicamp, novíssima do ano passado. Leia atentamente o trecho da carta escrita em 1830 por Simão Bolívar ao general J.J. Flores. A partir da leitura de seus conhecimentos, responda às questões. Meu querido general, Vossa Excelência sabe que governei durante 20 anos e deles tirei apenas poucos resultados certos. A América é ingovernável para nós. Aquele que serve a uma revolução para no mar. A única coisa que ara no mar, desculpa, é de arar mesmo, não é de cultivar. Não comi letra, não. A única coisa que se pode fazer na América é emigrar. Este país cairá infalivelmente em mãos da multidão desenfreada para depois passar a pequenos tiranos quase imperceptíveis de todas as cores e raças. Quinto, devorado por todos os crimes e extintos pela ferocidade, os europeus não se dignarão a nos conquistar. Sexto, se uma parte do mundo voltasse ao caos primitivo, esse seria o último período da América. Então, é uma carta de 1830, vocês não precisam lembrar, mas eu vou dizer para vocês, em 1830, o Bolívar estava morrendo. Ele morre em 1830. E o que está acontecendo em 1830? Aquele sonho de uma América do Sul, né, de uma América espanhola unificada, por cima de uma Gran Colômbia unificada, naufragou. Por isso que ele está extremamente decepcionado, deprimido, já deveria saber que estava doente, inclusive, ao escrever essa carta. Muito bem, vou parar porque o cachorro está querendo aqui me lamber e vou recomeçar daqui a pouco. Um minutinho, só um momento, terá um corte essa aula agora. Retornando, letra A. Identifique dois aspectos políticos no processo de independência da América Espanhola. Letra B. Explique como o texto contradiz o processo político inicial de Bolívar para a América. Então, vamos lá. Dentre os aspectos verificados na emancipação política da América Espanhola, podem ser destacados a fragmentação do território colonial em diversos novos países e a formação de repúblicas de caráter autoritário. Você poderia botar também de repúblicas de caráter instável, porque o que vai acontecer é isso, muitos golpes e contragolpes, na quais se verifica a predominância de lideranças caudilísticas ou caudilistas. Veja, o que é um caudilho? A gente falou disso na aula, eu coloquei a definição. Caudilho é um chefe político-militar. O caudilho é alguém que normalmente é dono de uma grande propriedade e, como dono de uma grande propriedade, ele tem o controle de pessoas, seja de votos, que ele pode manobrar à sua vontade, seja de gente armada, que ele pode empenhar em guerras. Então, foi muito comum nos países da América do Sul, principalmente vizinhos do Brasil. No Brasil, a coisa acontece e acontece intensamente durante o período regencial, mas depois você segura isso e tem uma estabilidade, né, durante o Segundo Império em relação a tais questões, mas será muito comum. Então, você vai ter duas características aí, a fragmentação política. Então, você não vai manter as grandes unidades territoriais da época colonial. E você tem a formação de países com governos que são autoritários, poderia colocar assim, ou com governos que são instáveis também. Você poderia também falar da questão, né, de repúblicas onde você vai ter a luta entre aqueles que desejam um governo centralizado e aqueles que desejam maior autonomia para as províncias. Também estaria correto. Mas você vê que é uma resposta completa em 4 linhas, quase 5. Lembrando o tamanho da letra. A letra B, aí já é uma resposta maior. Vou ler a resposta proposta pela banca e a gente comenta. Simão Bolívar, uma das principais lideranças nas guerras de independência da América Espanhola, foi defensor de um projeto de unidade latino-americana, ou seja, que a emancipação política originasse uma república confederada. Então, vários países com o mesmo governo centralizado.
ou várias províncias, grandes províncias, com um único governo centralizado. Contudo, suas ideias enfrentaram resistência das elites criolhas. Aí você tem que lembrar do conceito, que é importante, que viram a pulverização do território colonial em repúblicas independentes, a possibilidade de garantir a sua influência política. Ó, os caudilhos. Como é que eu vou mandar mais se eu abro mão, né? Como é que eu vou conseguir mandar e garantir os meus interesses se eu abro mão para um governo central que também é controlado, né, por grandes donos de terra ou por grandes comerciantes que vão priorizar os seus próprios interesses. Então, era essa tensão que vai existir aí. A possibilidade de garantir sua influência política. Nesse sentido, o governo de Bolívar não foi marcado pelas características de seu plano pan-americanismo. Pessoal, importante, o Bolívar dessa carta aqui, ó, esse Bolívar deprimido, esse Bolívar alquebrado, esse Bolívar que diz que arou no mar, né, que tentou cultivar no mar, algo que é impossível aos olhos dele, não é o Bolívar da Carta da Jamaica. Não é o Bolívar cheio de energia lá do início do processo que está vendo os seus sonhos de emancipação política se concretizarem. Esse é outro Bolívar, tá? É o Bolívar que está morrendo. É o Bolívar de 1830, ok? Então vamos lá. Outra questão novíssima da UERJ de 2020. Eu encontrei, montando a aula, um artigo de jornal dizendo que os vestibulares de 2020 foi o ano da América Latina, porque vários deles cobraram questões referentes à América Espanhola ou América Central, os nossos vizinhos, enfim. Então, nós temos ali um quadro. Divisão político-administrativa da América de colonização espanhola, 1808-1850. Então, você tem ali vice-reinados da Nova Espanha, capitanias gerais da Guatemala e de Cuba, quais os países independentes que vão se desdobrar daí. Então, da Nova Espanha, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicarágua, Costa Rica e México, fora aqueles territórios que foram absorvidos pelos Estados Unidos, e da capitania geral ali de Cuba, você vai ter Cuba, Haiti e República Dominicana. Lembrando que o Haiti é a ilha de Santo Domingo, que é partida em duas, né? Do vice-reino da Nova Granada e da capitania da Venezuela, nós vamos ter Venezuela, Colômbia, Equador e Panamá, tá? O Panamá, que vai ser desmembrado por ação americana, lembrem lá da questão que a gente viu lá atrás. Depois, nós temos o vice-reino do Peru e a capitania geral do Chile, que vão resultar no Peru e no Chile, ok? E, por fim, o vice-reino do Prata, que vai se desdobrar em Bolívia, Argentina, Uruguai, Paraguai e alguns pedacinhos até para o Brasil. Enfim, vamos lá para a questão. Apesar da fragmentação da América Espanhola em 10 repúblicas, no momento da independência, até meados do século já havia 16, políticos, intelectuais e escritores nos anos 1850 e 1860 mantinham a ideia anteriormente propagada, não só por Simão Bolívar, de que existe uma consciência e identidade hispano-americana, latino-americana comum, que supera os nacionalismos locais e regionais. Eles argumentavam que a América Latina era fundamentalmente distinta dos Estados Unidos, a outra América. Acima de tudo, acreditavam que os Estados Unidos eram seu inimigo. Adaptado de Bethel Leslie, o Brasil e a ideia de América Latina em perspectiva histórica. Vamos lá. A noção de América Latina, construída a partir de meados do século XIX, está associada a processos internos e externos aos países da região. Apresente na letra A um fator, um só, de ordem interna responsável pela dinâmica territorial retratada na tabela. Letra B. Cite ainda uma ação política dos Estados Unidos entre 1840 e 1910 que reforçava o entendimento de políticos, intelectuais e escritores ressaltados no texto diante desse país. Mantive a sugestão da banca que não construiu questões, né? Ela citou itens. Então, assim, na letra A você poderia citar a instabilidade política, as disputas entre os caudilhos, os conflitos entre liberais e conservadores, a luta entre defensores da centralização e da descentralização, ok? Em muitos países a gente viu
aqueles que defendiam a centralização normalmente eram os conservadores e os que defendiam a descentralização normalmente eram os liberais. Mas isso nem sempre é tão certinho, porque, por exemplo, o Bolívar ele queria centralização política, mas ele era, em muitos aspectos, um liberal em relação às questões políticas e às questões econômicas, um defensor do fim da escravidão, por exemplo, ok? Então, você tem que pegar um desses fatores e construir uma resposta completa. Basta um. Ah, isso eu não citei lá no início. Quando você cria um erro contra você mesmo. Então, a gente pede um fator só. Como nessa questão, ó. Apresente um fator. Aí você sabe 3 ou 4. Você acha que sabe uns 3 ou 4. Aí você coloca 3 fatores ao invés de um. Um está certo, os outros 2 estão errados. Ou 2 estão certos e um deles está errado. O que o professor faz quando está corrigindo? Eu vou tirar ponto. Por quê? Porque você não está cumprindo com aquilo que está sendo colocado pela questão. Saber seguir as orientações também é uma competência importante. Não é só demonstrar o conhecimento. Você tem que seguir o procedimento. Você tem que seguir os passos. Isso é uma questão de disciplina no feitio da prova, tá? Isso também conta quando a gente avalia. Isso também é importante. Aí, o item B, como ele extrapola o nosso século XIX, você talvez pudesse não lembrar, não saber. Mas tem um deles que a gente viu e que dá para colocar. Então, ó, cite uma ação política dos Estados Unidos que deixou evidente que os Estados Unidos era outra América, não era América Latina. Aí aqui eles vão citar a emenda Platt em Cuba. A gente não falou de Cuba ainda, vai falar no final do trimestre, que é quando os Estados Unidos vão agir para apoiar a independência de Cuba e depois vão interferir em Cuba. Mas a guerra contra o México a gente viu. Então, os Estados Unidos vão fazer guerra ao México e vão conquistar territórios mexicanos. A guerra hispano-americana, que está ligada lá à independência de Cuba e à ação dos espanhóis dentro da América Central. Então, América para os americanos, os espanhóis têm que sair fora. Isso vai acontecer. Veremos mais a seguir. A construção do Canal do Panamá e o apoio à independência do Panamá. Então, 2 ações contra a Colômbia, em que os Estados Unidos vão usar de sua força para garantir a independência do Panamá, porque isso era do seu interesse, tá? Econômico, político, geopolítico. A expansão diante do México e a anexação do Texas na luta contra o México. Então, 2 características importantes que poderiam ser citadas e que a gente estudou. Então, veja, são 2 questões novíssimas. A América Latina foi chamada nos vestibulares do ano passado, pode ser que ela não volte a ser chamada com a mesma intensidade, tá? Pessoal, esta é a nossa aula de revisão. Desejo sucesso para vocês na A4. Peço desculpas pela participação especial do Meteoro, ele está elétrico, ele quer a minha atenção, mas eu tenho que dar minha atenção a vocês. Então, qualquer dúvida, usem o fórum, nós vamos estar checando. Qualquer questão, deixem lá no fórum e estejam atentos à feitura da prova. Tchau, tchau para vocês.